senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, para a apresentação da prestação de contas e de ação implementadas a serem realizadas no ano de 2025 pela Secretaria Municipal de Educação. Participam da audiência também os vereadores Marcos Canatelli, vice-presidente da comissão, Eliandro Amici, secretário da comissão. Participam da audiência também as seguintes autoridades: secretário municipal de Educação, Robertson Luiz Demarque, secretário de Governo e Coordenação, Lucas Fernando Pereira, secretário de Finanças, Mauro Ferreira Adorno Filho, Tatiane Correia Orsi Módulo, chefe do Departamento de Transporte Escolar, Ângelo Rafael Silveira de Melo, chefe do Departamento de Logística Escolar, Vitor Fernandes, chefe do Departamento de Administração de Educação, Cíntia Druzian, subchefe de gabinete, Cláudia Regina Jorge, chefe do Departamento de Vida Escolar, Magali Lopes Montanese, supervisora de ensino. Eu convido o senhor secretário a começar com a apresentação dos slides e que serão comentadas com a intervenção das autoridades. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais, servidores da casa, vereadores presentes e demais autoridades. Vou explicar brevemente como vai ser a lógica da nosso diálogo, da nossa conversa de hoje. Inicialmente, nós temos uma série de slides com dados, certo? Que vocês podem ter acesso posteriormente, depois, se necessário, encaminho a vocês, em que a gente apresenta as previsões orçamentárias para 2025, algumas das execuções já realizadas, né, até o meio do ano, e ações que foram implementadas e pensam ser implementadas até o final do ano. A abertura para questionamento só vai ser feita ao final da fala, certo? Então, depois que apresentarmos todos os dados, a gente vai fazer essa abertura tanto para as pessoas que nos assistem aqui, que participam presencialmente, e todas as outras que participam pelas redes sociais. Perfeito? Então, vocês podem acompanhar tanto no telão ao lado, como aqui. Eu vou ficar mais centrado no papel, que fica mais fácil do que ficar virando para vocês. Vou explicar pontualmente e, a qualquer momento, as autoridades responsáveis por cada departamento, aqui cada setor, e os senhores secretários podem intervir de forma complementar a qualquer uma das minhas falas. Ok? Então, aqui nós temos o orçamento, o planejamento financeiro, né, educacional, então, o que foi planejado para o orçamento de 2025. Né, nós temos ali 47,1 milhões, são repasses do fundo, né, de educação básica, o Fundeb, mais 39,6 milhões, que é o previsto, né, até o final do ano a gente vê se conclui ou não, 39,6 milhões de recurso próprio. Esse recurso próprio são aqueles correspondentes aos 25% mínimos que devem ser repassados pelo município à manutenção da educação básica. 7,7 milhões de recursos vinculados, como cota salário de educação, merenda escolar e outras verbas menores. Isso são um montante de 94,4 milhões. Né? Em conversa prévia com o secretário de Finanças, a gente acredita que esse valor vai alterar para cima, para que haja o cumprimento de todos os contratos vigentes, então que chegue próximo dos 99 milhões de reais para esse ano. Logo abaixo tem o orçamento total do município, 241 milhões. Então, a educação representa um grande percentual do orçamento, né, cerca de 40% quase desse orçamento municipal. Próximo slide. Aqui nós temos algumas ações implementadas pela Secretaria de Educação, foram 70 visitas às escolas, 200 atendimentos ao público e 27 documentos oficiais. Essas ações a gente apurou até o mês de maio, né? Então, alguns dados estão atualizados até o dia de hoje, graças a Cíntia e a equipe que nos possibilitou essas informações. Outros dados estão com data pregressa do mês 5. Aqui vamos para o próximo, Robson, por favor. Entender um pouquinho como é esse quadro de funcionários, de servidores, né, da Secretaria Municipal de Educação. 2.048 é o que nós conseguimos apurar até hoje, previamente, que são todos os servidores
contratados, terceirizados da prefeitura como um todo. Perfeito? Eu quero aqui aproveitar também, que a gente não comentou, mas agradecer a presença da Ana Maria Batistuso, né, presidente do Conselho Municipal de Educação, e do Janes Cláudio, que é presidente do Fundeb, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Então, nós temos um total de 2.048 servidores. 60% desses servidores contratados estão alocados na Secretaria de Educação, sendo 1.105 servidores, 158 terceirizados, né? Nessa terceirização está em especial a alimentação, né, a merenda escolar e a limpeza, né, que são os setores que são mais terceirizados. Próximo item. Depois, gente, vocês podem pontuar o que vocês desejarem. Material escolar, desafios e soluções. Então, esse ano é um ano muito complexo para qualquer gestão, né? Quando eu falo complexo, é porque você já pega contratos em andamentos, e os chefes de departamento que estão aqui, né, até mais do que o secretário que não estava à época, e acompanham, alguns vêm de longa data, né, já acompanham esses contratos, alguns vencem no começo do ano, outros no meio, outros mais ao final, então alguns não puderam ser aditados, outros não puderam ser revogados por nenhum motivo, então se cumpriu. Então o planejamento de 2025 ele foi feito em 2024, então algumas coisas foram cumpridas e outras foram reelaboradas de acordo com as necessidades. Então aqui nós temos uma situação, né, em relação ao material escolar, que tínhamos 11 empresas contratadas, né, com todos os registros necessários. Percebeu-se que havia algumas problemáticas em relação à entrega e um termo de referência que precisaram ser reelaborados, fazer novo processo licitatório, e depois o Vitor, que é mais responsável por esse segmento também, né, e o Ângelo Rafael podem comentar algo se desejarem, tá? Então, nos resultados iniciais, estão sendo entregues as unidades escolares e materiais no valor total de R$ 108 mil. Hoje eu tive uma atualização que tem mais alguns contratos em andamento que vai aumentar substancialmente esse investimento, né? Material de limpeza, gestão e planejamento. Então, aqui nós temos algumas pontuações parecidas com as anteriores, né, que nós tínhamos vigente no pregão 26/2024. Os contratos que haviam vigentes, que são 7 empresas contratadas, percebeu-se, né, que havia alguns também atrasos nas entregas, impactando o funcionamento das escolas. Foi necessária, né, a realização de novo procedimento licitatório para a contratação de empresa por lote, né, otimizando assim a gestão e regularizar o serviço, a entrega desses produtos na escola, né, o que levou ao montante de R$ 90 mil em investimento. Esses investimentos são menores, né, os investimentos substanciais estão na folha de pagamento, merenda escolar e transporte escolar, que nós deixamos mais ao final para apresentar. Certo? Aqui, numa demanda de manutenção escolar, infraestrutura e conservação, nós estamos falando das obras realizadas em algumas escolas, estamos falando de manutenção mais básica, como troca de chuveiros e algumas instalações elétricas relacionadas a ventiladores e outras, algumas menores, outras maiores, mas que todas elas representam 145 ordens de serviço, certo? E tem um montante de R$ 1.274.000 empenhado até o momento. Então, de acordo com conversa prévia também com o secretário, há mais coisas a serem empenhadas e serem lançadas ao longo do ano de 2025. Então, até o momento, é isso que nós temos empenhado. Detalhamento da manutenção escolar. Eu vou pedir até que você passe para o próximo slide, que assim, aqui vai ser muito difícil a visualização, por causa do arquivo da imagem, que é pequena, gente. Mas aqui mostra uma planilha, né, com os investimentos de cada unidade escolar que passou por essas reformas. De acordo com o secretário, não foram possíveis tantas reformas, porque o orçamento já estava mais fechado em relação a isso, mas nós temos aqui obras realizadas na Escola Artemísia, Esaú, Gervásio, Lázaro, Vereador Nelson, Dr. Rui, Professor Serepem, Professor Milton Soares, José Biagione, a Glaci, a Benedita Cândida, Eleutério Luiz Antunes, Líria, Maria Dalbó, Ossim, Sara e Zélia. Algumas coisas mais simples, como troca de fechaduras, instalação de portas e algo do gênero, e outras, como
a escola da Santa Maria, com troca de telhado e algo que é mais substancial, né? Agora a gente entra em gráficos que são mais fáceis de serem compreendidos, né? Aqui a gente tem uma distribuição da rede. Ele fala assim, mas tem tanta escola assim em Tietê, né? 36 escolas, é que algumas escolas têm os 2 ciclos, ou algumas etapas. Então, por exemplo, o Eleutério tem o ensino fundamental 1 e 2. Então, ela se repete nos 2 gráficos, né? Mas nós temos aqui uma distribuição que somam hoje 4.909 alunos. Hoje não, até a data de 8/5, né? Somavam quase 5.000 alunos na rede. Alunos com necessidades especiais, né? Alguma deficiência ou transtorno global de desenvolvimento, nós temos até a data de hoje, isso Cíntia pode me atualizar hoje, 196, de acordo com os meus cálculos, né? Com portadores do espectro autista, né? E mais 77 alunos, desculpa, 119 com o espectro autista e 77 com outros diagnósticos, né? Grande parte desses, eles são acompanhados por agentes de desenvolvimento educacional, né? E não são, em tese, atendidos pelo CEREPEM, né? Então, são atendidos nas unidades escolares. O CEREPEM é ao lado. Hoje tem um atendimento de 100 pessoas, crianças e algumas pessoas mais velhas, no CEREPEM, que é um atendimento especializado do CEREPEM. Na escola, são esses outros 196 alunos, que impactam diretamente na contratação de ADEs, né? Porque grande parte deles, se não todos, são acompanhados por um ADE. Contratações de profissionais. Então, nós temos um outro dado que é importante para que vocês observem. Nós temos um corpo docente de funcionários fixo. Quando a gente fala profissionais do magistério, vai desde do agente de organização escolar até o diretor da escola, o supervisor, né, todos que estão envolvidos na educação. Mas nós temos aqueles que são contratados como eventuais para ministrar aulas pontualmente, em dias específicos, na ausência dos profissionais, e contratados para substituição ou cargos que estão vagos, né, livres, mas que não têm um professor efetivo ainda. Então, nesse primeiro ciclo, até o dado momento, nós temos 94 professores que foram contratados, 185 agentes de desenvolvimento educacional, até a data de hoje, o data atualizado, 11 estagiários, 10 monitores itinerantes, que seria o agente de desenvolvimento, mas que roda aí, né? Os monitores de ônibus, né? E 2 motoristas que foram contratados. Aqui nós temos o provisionamento de gastos, mas com folha de pagamento de eventuais, certo? No mês de fevereiro, nós tivemos um investimento de 148 mil, desculpa. Em março, 127 mil com eventuais, abril, 110 mil, maio e junho houve uma redução, né? Maio, 80 mil e junho, 64. Eu falei o número inteiro para facilitar um pouco o processo, tá, gente? Para a gente não se alongar muito e dedicar mais o tempo aos questionamentos de vocês. Distribuição por categoria profissional, né? Quadro. Então, nós temos aqui, dos contratados, 61 foram profissionais para o Fundamental 1, 33 para o Fundamental 2, 185 ADEs, 10 profissionais itinerantes, contratados 11, motoristas 2. Somando, até o dado momento, nós tivemos 302 contratações. Então, são pessoas que não estão previstas inicialmente na folha, mas que vão compor. Ela representa hoje quase mais de 20% do corpo de profissionais do magistério. Pode passar o próximo, Robson, por favor. Secretários e os chefes, caso queiram interferir, só levantar a mão e eu dou a palavra a vocês, tá? Previsão da folha de pagamento. Esse é um dado importante. Hoje, dos 94,4 milhões, que podem chegar a 99 milhões de acordo com conversas anteriores, nós temos 58 milhões investidos na folha de pagamento. Quando eu falo folha de pagamento, não é só do profissional do magistério, mas é profissional da educação. Só um minutinho. Ou seja, professor, ADE e todos os profissionais que estão alocados dentro da educação.
Desses 58 milhões, 47,1 são retirados do Fundeb, ou seja, em conversa com o Robson, um pequeno percentual quase irrisório do Fundeb é usado para outro fim, mas 47,1 milhão, 100% praticamente do Fundeb é utilizado para folha de pagamento. Por uma escolha, a gente usa um pequeno percentual para outro fim, mas poderia ser porque ainda, além do 100% do Fundeb, são aplicados 10,9 milhões de reais, certo, em folha de pagamento. Lembrando que esse valor de 58 milhões é o previsto. Se tiver licenças e mais faltas ao longo do ano, essa questão da substituição é a parte que é aí variável da folha. Então, tudo aqui é uma questão de previsão. Nós temos algo que já foi executado, correto, mas os 58 milhões em gastos é tendo a média que nós temos até o dado momento. Se aumentar o número de substituições, seja ela de forma eventual ou por contrato, esse número vai ser alterado para mais. Né? Para menos é mais difícil, porque acho que já é uma previsão do que nós gastaríamos para esse ano todo. Então, a folha de pagamento, de acordo com os cálculos, ela representa 61% de todo o orçamento da educação. Né? Hoje, nós não podemos confundir esse dado com os dados da prefeitura. Né? Então, a folha de pagamento da prefeitura está, em média, hoje em 45%, 44%, 45%, né? Que está abaixo do limite prudencial. O que seria esse limite prudencial? O limite máximo de gastos com folha de pagamento em relação ao orçamento do município. Perfeito? Então, assim, está bem distante do limite prudencial. Mas, em relação às verbas que a educação dispõe para pagamento, correto, nós já atingimos 61% com folha de pagamento. Ok? Isso já atualizado com o aumento salarial que teve, o reajuste salarial, e com o vale alimentação, que o da educação sai da própria educação. Né? E depois eu vou expor um pouquinho mais, peço até que Robertson e Mauro exponham sobre esses pontos. Próximo. Aqui está bem difícil vocês visualizarem, mas eu vou buscar expor da forma mais didática possível, né? Porque não tinha como condensar um pouco mais. Materiais didáticos e comissões especializadas. Aqui a gente vai falar especialmente, e eu estou vendo que tem alguns membros da comissão aqui que podem ratificar depois nas suas falas, se quiserem falar. Robertson, o secretário, abriu para que as empresas interessadas em participar de um possível processo licitatório, né, que quisessem apresentar os seus materiais para essa comissão, que é a comissão que foi instituída juridicamente para avaliação dos materiais didáticos. Então, a gente tem dispositivo na lei que diz que o nosso processo licitatório vai ser por técnica e preço, ou seja, eu tenho um valor para esse material e também tenho uma avaliação técnica dos profissionais para testarem se esse é o material adequado. Nessa chamada que teve aí, 4 empresas participaram, foram 4 encontros, 4 quartas-feiras, em que pessoas das empresas vieram se apresentar para membros da comissão. A comissão é composta por membros de todas as unidades escolares que voluntariamente quiseram participar. Eles fizeram uma análise, a partir das reuniões foi gerada uma ata, né, e tiveram a escolha prévia de um material. Essa escolha não quer dizer que o material será este. No processo licitatório, vai ter todo um rigor de documentação apresentada, de valores apresentados, e se a nota final composta for essa, a empresa que eles desejam será contratada, mas isso depende de processo licitatório. Então, essa comissão fez uma análise técnica com a orientação da supervisão pedagógica, que esteve presente, e formulou essa ata, né, depois em reunião específica, correto? E a licitação não será para execução nesse ano de 2025. Por quê? As verbas que seriam necessárias para a compra do material chegaram, mas o processo licitatório demora, em média, 90 dias para toda a organização. Então, chegaria o material em outubro, não tem nenhuma lógica. Então, o processo licitatório será feito, muito possivelmente, porque, até o que me antecipou o secretário, está previsto para o orçamento de 2026, né, a aquisição do material. Então, isso vai ser colocado mais à frente. Alguém quer dar alguma fala? Robertson, algum de vocês? Tá? Para não ficar enfadonha a minha fala o tempo todo, vocês podem intervir, tá?
que eu sei que é um pouco chato aqui. Comissão de Atribuição de Aulas de 2025. Um outro trabalho que está sendo feito, que é de interesse de grande parte dos servidores da educação, né, é sobre, em especial, os docentes, é sobre a Comissão de Atribuição de Aulas. Essa Comissão de Atribuição de Aulas é um grupo que tem se reunido, né, para debater algumas situações, né. Também tem havido um diálogo meu com o Robertson, a Procuradoria Jurídica da Câmara, junto com a Procuradoria Jurídica da Prefeitura, para a gente buscar, depois de tudo muito alinhado, de acordo com o que a comissão definiu, e também as pontuações da própria Secretaria, do CIPROEM, que também foi encaminhada para o CIPROEM no dia 8/5, né? Então, foi ouvida a comissão, o CIPROEM, o jurídico da Prefeitura, o jurídico da Câmara, e espera-se transformar esse documento não mais numa resolução, porque legalmente ele não é objeto de resolução, ele é objeto de projeto de lei. Então, ele tem que se tornar uma lei. A partir do momento que a gente conseguir aprovar a lei, vai ficar só como algo aberto os calendários e cronogramas a serem estabelecidos, que isso vai ao encontro dessas demandas que a educação como um todo tem, né, de todo ano ter uma nova normativa que altera completamente a vida escolar, né? Então, o setor de vida escolar, todo ano, é um parto a fórceps. Coitada de Cláudia, né? Tem que fazer um parto a fórceps, porque todo ano as regras mudam, e para ela se adaptar às regras é algo difícil. Então, o que se pretende para o ano de 2025 é que nós terminemos um ano com algo mais seguro aqui, que valha para os próximos anos, que só possa alterar por meio de novo projeto de lei. Ok? Então, aqui estão as datas com as diversas reuniões que foram feitas com essa comissão. A comissão foi escolhida democraticamente, as pessoas que quiseram participar deram seus nomes nas unidades escolares, como previsto em lei, e fizeram suas reuniões. A participação, de certa forma, era obrigatória, mas participou quem realmente desejou, e se algo não foi decidido de acordo com o todo, cada um desses representantes, ele representava a sua unidade escolar, né? Então, a gente espera que ele tenha levado todos os anseios da sua unidade escolar. Numa ação da secretaria, né, eles me pontuaram isso, que era um grande desejo separar a atribuição de agentes de desenvolvimento dos docentes. Então, foi feita uma nova comissão de ADEs, né, para definir como seria também essa regulamentação para os ADEs, que têm uma vida totalmente diferente da vida do docente. Aqui também foram feitas algumas reuniões com esse grupo, com essa comissão, né? Algumas mais serão feitas ainda para haver essa definição e possivelmente também se torne objeto de projeto de lei. Vamos lá para o próximo slide. A previsão de investimentos. Quando eu falo aqui, não é um investimento na educação como um todo, tá? É um investimento do município. Porque o Fundeb não é investimento municipal, é investimento federal, assim como o QESE, e como o PENAT e outros, né, são investimentos do governo federal e estadual. Do município, que seriam aqueles 25% mínimos, né, a gente tem convicção que será mais do que isso, conversando hoje, mesmo porque a gente tem uma lacuna de quase 5 milhões de reais negativa dentro da previsão orçamentária. Ou seja, conversando com o morador, você pode me corrigir se eu estiver errado, Mauro, que é o secretário de Finanças, vão ser feitas algumas movimentações nas verbas do município para poder suprir o pagamento desse básico, né? Então, possivelmente, esse orçamento chegue próximo dos 44 milhões, ou seja, mais ou menos 27,5% da receita do município a ser aplicada em educação. Então, esse valor é o que o município tem que aportar para a educação, correto, da sua receita. Isso se distingue dos repasses federais e estaduais e do Fundeb, ok? Que são verbas distintas do nosso investimento. Esse valor de 40 milhões, assim, então, os 47,1 milhões, ele é aplicado quase que integralmente, 99% em folha de pagamento, e mais 10 milhões desses 40 também são aplicados em folha de pagamento. E o restante, né, os demais valores, são aplicados em quê? Merenda escolar, que eu vou apresentar os valores, que são bem substanciais, infraestrutura, nessas reformas e manutenção, material didático, não só material didático, né, mas também material escolar, né, esses kits escolares, material escolar.
Então, o didático e o escolar. Quando fala didático, mas não tem apostila, não tem nada na escola, mas os materiais que vão para a escola hoje, já existem materiais, e esses materiais acessórios também são feitos com isso. Um outro valor que é impactante, a gente vai apresentar daqui a pouco, é o investimento com transporte escolar. Quando eu falo em transporte escolar, eu estou falando desde a educação infantil até o ensino superior, tá? Então, o ensino superior também sai dessa verba do investimento em educação. O transporte escolar universitário, né, ele também faz parte desse investimento. E as despesas operacionais, que são as demais despesas. Por favor, próximo slide. Então, aqui, nós temos uma merenda de excelente qualidade, né? A gente tem que dizer, eu que rodei vários municípios, sei disso. Só que isso tem um custo alto, né? Para ter essa qualidade tem um custo alto. Então, hoje, nós gastamos cerca de 10%, vamos pensar nos 99 milhões que a gente vai gastar, cerca de 10% do nosso orçamento da educação, 9 milhões aí 951 mil atualizados hoje, né, pela Cíntia, com os dados de hoje, porque o valor pago para a Brasfood, que é a empresa que presta o serviço, né, de elaboração da refeição, ele é fixo, ele é um contrato fixo, mas o contrato dos alimentos, dos insumos, ele é variável, né, tem previsão em contrato de variação, foi reajustado agora em 5% recentemente, né, e às vezes tem alguns aditivos que precisam ser feitos, mas a somatória do contrato da prestação de serviços com a Brasfood, mais os insumos, somam cerca de 10 milhões de reais. Aqui o orçamento escolar, para que vocês possam ver, próximo slide, por favor. O próximo slide, ele apresenta o que para a gente? Né? Ele apresenta de onde vêm os recursos, basicamente. Então, eu tenho uma boa parcela ali no canto, começando, deixa eu ver para vocês aqui, da esquerda para a direita, primeiro recurso é recurso próprio, certo? Que é o segundo maior aí, nesse gráfico. Depois, o recurso federal, que envolve vários, mas em especial o Fundeb, né? Depois nós temos o recurso do QESE, que é a cota salário educação. Então, às vezes, poucos ouviram falar, dona Ana Batistucci já ouviu bastante, né, que no Conselho, quem fiscaliza essa verba é o Conselho Municipal de Educação, ele fiscaliza tudo, né? Mas o Fundeb fica com o Janis Cláudio, que é o presidente do Fundeb, né, que também tem um intercâmbio com o Conselho Municipal. Mas o QESE é um imposto que é cobrado das empresas e repassado para a educação. O QESE, apesar de existir aqui dentro do nosso orçamento, ele não pode ser utilizado em serviços para folha de pagamento, certo? Então, vem a verba, mas nenhum centavo dele pode ser aplicado. Então, vai ser aplicado em aquisições, né, insumos, mas não serviços. Então, uma cota é um... Oi? E lembrando que o QESE foi reduzido 50%. Sim. Nós estamos... Hoje... Tomamos... Oi, desculpa. Dos valores da merenda escolar, sim, nós temos o QESE, que ele representa 240 mil reais por mês, tá? Sim. Então, eles vão vir 10 parcelas, que vai dar 2 milhões e 400 mil. Sim. A gente tem o PENAI, que eles repassam 134 mil reais por mês, então a gente vai chegar em 1.340.000. Tá, só um minutinho. O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? Então tem um repasse para alimentação. Isso mesmo. Aí a gente tem um recurso estadual, porque hoje a merenda escolar ela tem vínculo com o Estado, então a gente atende o Plínio e a ETEC também. Eles repassam 650 mil reais. Isso. 650 mil reais por ano. E o restante é recurso próprio. Então, daqueles 9.951.000, a gente tem 2.400.000 QESE, nós temos 1.340.000 PENAI, e além disso o PENAI ele exige que 30% seja comprado com agricultura familiar, porque se a gente não compra com agricultura familiar, o repasse próximo ele vem suspenso, a gente tem que responder, e quando a gente fala em recurso da agricultura familiar, nós falamos em um gasto um pouco mais elevado, porque tem o custo de logística de um agricultor ele é maior do que uma empresa que pega no Ceasa e revende para a gente. Então, a gente tem que pôr isso na balança também, quando a gente fala de merenda escolar. Então, a gente tem esses repasses, né? E o restante fica de recurso próprio.
Perfeito. Então, na merenda escolar é gasto quase a integralidade do QESE, mais alguns outros repasses. Sempre que quiser intervir, vocês fiquem à vontade, tá? Porque a função é só apresentar, depois o pessoal questiona, eu vou questionar também, mas nesse momento é só apresentar. Então, nós temos aí essa divisão. Depois, gente, caso queiram, a gente disponibiliza esse material completo para vocês consultarem, questionarem posteriormente, fazer diversos questionamentos para o secretário, né? Vocês fiquem à vontade. Vamos lá, então. Previsão de investimento em transporte escolar. Então, eu falei que depois da folha de pagamento, os 2 maiores custos do município, investimentos, né, do município, são em transporte escolar e alimentação escolar, correto? Então, o previsto aqui, o planejado para 2025 é um investimento de 8.160.000 em transporte escolar. Hoje, com o orçamento de 94,4 milhões que nós temos planejado, nós estaríamos negativos em 2.600.000. Então, vai ser necessário remanejar de outros departamentos para que a gente possa cobrir esses gastos, porque já eram contratos vigentes, alguns que se encerraram tiveram que ser reajustados, pelo que eu soube, né, tiveram necessidade de algum pequeno reajuste, e também havia alguns custos a serem pagos da gestão anterior também, que foram aí acordados e estão sendo executados nesse ano de 2025. Então, nós temos mais de 8 milhões aí. E nós vamos para o nosso último slide, daí eu abro para comentários, primeiro das partes, depois de vocês. Em relação ao resumo do orçamento e investimentos para 2025. Aqui é da questão geral, que é o departamento do Ângelo Rafael, né? Que é o departamento de logística, que vai desde o pagamento de uma conta de telefone até um investimento numa obra e coisas maiores. Então, aqui eles trouxeram algumas dessas informações, diversas informações sobre investimentos, que eu falei de obras anteriormente, uma tabela específica, né? Eu não fiquei aqui minucioso, porque vocês já vieram com algumas questões pré-concebidas, é importante que vocês façam esses questionamentos. Mas nós temos também, dentro do resumo de orçamento de logística, nós temos aí um déficit, né, de 2 milhões de reais. Como a gente disse, não é uma dívida que a gente ainda vai deixar de pagar enquanto município. Vai ter que ser realocada de outras secretarias. O secretário de Finanças disse que, se não houver todos os cortes que foram ditos pelo governo federal, a gente consegue cumprir só realocando essa verba. Então, o investimento inicial, que seria de 94 milhões, vai chegar próximo de 99 milhões para cobrir esses déficits que já existem hoje. Tá? Então, por aqui eu encerro a minha fala de apresentação dos dados. Eu deixo para algum comentário dos responsáveis aí, dos secretários de Finanças, o secretário de Educação e os demais chefes, né, supervisora, que quiserem fazer qualquer comentário sobre o que foi apresentado, e posteriormente o nosso colega aqui, Adriano, conduz. Tá? Obrigado. Do meu caso, parabenizar pela apresentação, acho que foi bem resumida e bem detalhada. Não tenho muito o que acrescentar nesse momento, não. Eu quero, inicialmente, agradecer a oportunidade. Eu acho que a educação, nós estamos vivendo um ano de uma educação em equipe, onde nós estamos levantando todas as dificuldades e as necessidades de cada unidade escolar. O nosso trabalho aqui hoje no meu ponto de vista, é uma valorização da luta que nós estamos enfrentando nesses 6 meses na nossa educação. Eu consegui, no governo do Júnior, agradecendo o convite que ele fez, de ter a liberdade de escolher a equipe de trabalho. E essa equipe de trabalho, está aqui a Cláudia, responsável pelo departamento de vida escolar, a Tatiane, responsável pelo departamento de transporte, o Vitor, de alimentação e administração, o Ângelo, da logística, tudo isso que foi apresentado também, a Magali, representando a supervisão, e a Cíntia, que está aqui, que é a subchefe também, que me auxilia ali no gabinete. Então, essa equipe está se desdobrando
desde o dia 2 de janeiro, para levantar todos os dados e as necessidades que a educação tinha. No dia 28 de janeiro, tivemos uma reunião com as diretoras de escola, os diretores, onde apresentamos todo o levantamento que nós encontramos, desde o período em que nós estávamos fazendo a transição, para que as diretoras tivessem o entendimento e pudessem repassar de possíveis dúvidas daquilo que nós encontramos e aquilo que nós iríamos fazer. E eu, no início, falei para as diretoras que eu pedia ali uns 3 meses para poder fazer uma apresentação de como estava e como seria o planejamento. E assim foi realizado no mês de maio, aonde muitos dos dados passados aí para o vereador Leandro foi apresentado às diretoras com esses apontamentos. Principalmente uma grande preocupação em relação ao orçamento. Quando a gente ouve tanto, 94 milhões, porque tudo na educação é milhão. Tudo na educação, qualquer coisa é 100 mil. Então, a nossa preocupação, nossa responsabilidade com o dinheiro público e de fazer a coisa acontecer. Eu venho de diretor de escola, minha escola sede é o João Marcos, tenho muito orgulho da minha profissão, e eu sei muito bem, na ponta da linha, o que a gente passa e o que a gente precisa. E é com essa responsabilidade de fazer o melhor acontecer na ponta da linha, que nós estamos ali, toda a minha equipe aqui, quem eu agradeço pela presença, pelo trabalho, que eles não têm dia, não têm hora, a gente tem, né, o WhatsApp que já dominou essa questão de tempo, né, e eles trabalham incansavelmente, junto com a Cíntia aqui também, fazendo o melhor para a nossa educação. Então, assim, hoje, falando de orçamento, que é uma responsabilidade, que a gente quer fazer muita coisa acontecer, e acredito que vamos fazer, estamos fazendo, mas por cima, imaginando que nós somos uma casa, uma família, onde somos assalariados e temos aquele valor mensal e temos que finalizar o ano com contas a pagar, carnê. Hoje, né, que a gente fica sempre aqui no documento, no DOC lá, documento interno, falando com o Mauro, a educação, para a gente fechar o ano da maneira bonitinha, 4.900.000 reais nós precisamos, para a gente poder falar que em dezembro nós fechamos o ano com aquilo que foi planejado, com aquilo que a gente quis fazer. Então, eu acredito, assim, essa oportunidade é muito boa para esclarecer e também para dizer que estamos juntos, né? Nós não estamos aqui para brincar, nem para fazer de conta, e sim falar a verdade, fazer o melhor, para levar o melhor para os nossos alunos, que é o nosso grande objetivo, fazer com que a gente alcance as metas do governo federal, estadual e as nossas próprias metas também. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Mais algum de vocês deseja falar? Não? Bom, dando sequência, primeiro quero pedir desculpa pela minha voz, tá? Estou bem congestionado, então não reparem se der umas falhadas, tá ok? Vamos lá, vou abrir a palavra agora aos cidadãos presentes que se inscreveram. Cada inscrito terá 5 minutos para fazer o uso da palavra. O Leandro está com a lista, vai chamar por nomes, né? Pediria que se pudesse respeitar o prazo para a gente poder ter uma consideração bem democrática para que todo mundo possa participar. Tá ok? Fica à vontade, Leandro. Perfeito. Como tem rasura na lista, quem desejar fazer pergunta, só levantar a mão, daí a gente vê o nome. Rafael? Sim? Sim? Então, Rafael pode tomar a tribuna e tem aí 5 minutos para poder fazer seus questionamentos. Os questionamentos são direcionados aos todos que estiverem aqui presentes, tá? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite a todas e todos. Sou Rafael, sou professor de escola de Santa Maria, né, da Biagione. Estou há 3 anos na rede e não é a primeira vez que a gente vem aqui nessa casa, né, para falar das demandas da educação. Acho que alguns a gente já conhece de longa data, né, de outras batalhas aí da educação. Eu acho que senti muita falta de ter representantes do sindicato aqui. Não sei por que eles não estão aqui, se eles não foram convidados ou se não quiseram estar, né? Acho que é uma questão para a gente, enquanto categoria, refletir, né, como que é essa representação que a gente tem desse sindicato.
E eu vou trazer alguns pontos que já foram debatidos aqui à exaustão, né? Pelo menos há uns 2 ou 3 anos a gente está debatendo, desde que eu entrei aqui nessa rede. Vou resgatar algumas coisas que não foram tratadas e gostaria daí de uma explicação, né, da pasta e dos profissionais aqui. A primeira questão é em relação ao relógio ponto. Eu acho que a gente que é professor, a gente tem uma realidade de horário diferente, né? Às vezes a gente tem uma janela picando, então a gente tem colegas que batem o ponto ali 6, 8 vezes no dia, e aí a gente tem uma questão de cobrança para a gente não esquecer, porque vai responder sindicância, uma certa pressão realmente assim de que a gente não pode falhar em bater o dedo, quando na realidade a gente tem que estar lá para educar, para dar aula, né? Então a questão do dedo deveria ser a última das nossas preocupações. E eu trago um exemplo, né? A gente está em reforma lá na escola, então a gente ficou sem relógio ponto essa última semana e, por incrível que pareça, quem poderia imaginar, as aulas aconteceram normalmente, né? Todos os professores em sala, os alunos em sala. Então, eu acho que cabe aí, eu sei que tem a questão contratual, enfim, mas a realidade do professor não é a realidade do CLT, que tem que cumprir ali 8 horas, né, de trabalho, tanto que a gente é estatutário, enfim. Então, só gostaria de um retorno, né, dessa demanda da retirada do relógio ponto, ou pelo menos tirar o intervalo, a gente só bater entrada e saída, né? Enfim, que às vezes a gente bate a entrada, bate intervalo, volta do intervalo, tem uma janela, bate para sair, bate para entrar de novo, daí vai ter o HTPC, bate para sair às 5h50, bate 6 horas para entrar de novo e vai bater de novo 6h50. Então, pensem, né? E não pode esquecer, você não pode esquecer porque você vai ser cobrado depois. Beleza, esse é um dos pontos. Outro ponto é uma questão de promessa de campanha, que foi a questão das faltas abonadas, também é uma demanda muito antiga da categoria, não sei por que ainda não tem aqui, eu trabalho em Cerquilho também na rede, lá tem abonada, 6 por ano, não é um impacto gigantesco na folha, a gente pode ter uma por mês, é algo planejado, você conversa com o seu diretor, se não tiver possibilidade, você marca para o mês seguinte, para a semana seguinte, mas a gente tem essa opção, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente tem demandas, enfim. Então eu peço, né, uma explicação sobre a questão da abonada, se está sendo considerada, visto que foi promessa de campanha do Júnior, e a maioria aqui da Câmara é situação, né? Então, por que ainda não andou, né? O que aconteceu aí? Outra questão que talvez preocupe alguns dos colegas é a questão do piso nacional do magistério, que não está sendo cumprido em Tietê. A gente teve um aumento para todo o funcionalismo, mas a questão do piso ainda não foi atingida, né? Tem colegas que não recebem o piso, e a gente sabe que é possível pedir recurso do governo federal para atingir o piso, né? Então, como é que está essa questão do piso? Se vai ser passado, se tem alguma previsão? Porque logo vai subir de novo, né? Em janeiro, geralmente, sobe novamente, e a gente vai estar aí 2 anos atrasados, né? Outra questão sobre os reforços, particularmente, melhorou muito. A gente está tendo professores de reforço, está tendo AEE na escola que não tinha, mas tem uma questão que eles são retirados de sala para ir para o reforço. Então, uma das demandas que a gente trouxe, né, no passado foi a questão do reforço sendo contraturno, né, para não atrapalhar, vai tirar o aluno da sala porque ele está com dificuldade, ele vai continuar com dificuldade em umas matérias, né? E lá o nosso professor de reforço, ele faz um malabarismo gigante para não ficar tirando na mesma aula sempre, para não atrapalhar o desenvolvimento do aluno, né? Mas isso acaba atrapalhando, sem dúvidas, né? Então, só se existe a possibilidade desse reforço no contraturno, como é que é? Eu sei que tem muitas escolas que não tem espaço, né? A Biagione mesmo é uma dessas, que a gente está abarrotado ali, não tem laboratório de informática, não tem biblioteca, o refeitório está ocupado também por livros, né? Por conta da reforma, enfim. Isso me traz a outro ponto, que é em relação à construção e ampliação, né, de algumas escolas. A minha, particularmente, eu não sei como é a realidade dos colegas, mas a minha escola ela está saindo aluno assim, pelo ladrão, né, porque tem muita gente. Né, e o bairro está crescendo lá o Jatobá, né, vai aumentar ainda mais a demanda e a gente não tem sala para todo mundo. A gente tem que fazer o absurdo de juntar 8º anos no 9º ano, daí a gente vai ter uma sala de 35 alunos no ano de Fundeb, que é impossível, é impossível. São salas que não conviviam, então você vai dar aula ali, você vai ter que lidar com várias questões, né? A gente sabe que adolescente é complicado, tem questões, né? Enfim. Então, eu peço aí uma consideração na possibilidade, eu sei que tem um projeto lá para a Biagione de ampliar, né, as salas de aula, tem mais 2 salas lá, seria muito bom, e aí talvez resolveria essa questão do reforço no contraturno. Uma outra questão
enquanto professor, eu não cheguei a estudar lá, mas o prédio do Luiz Antunes é algo que me entristece o coração, ver aquilo do jeito que está, né, sem ter uma resposta. A gente sabe que estão correndo atrás e tal, mas nos informem o que está acontecendo. Né? Aquele prédio é um patrimônio, o único prédio tombado do município é lá. Só para concluir, então, vou rapidamente aqui. Uma outra questão que a gente já trouxe, os coordenadores. Né? Na minha escola, a gente tem Funde 1, Funde 2, um coordenador para os dois. Isso acaba atrapalhando, porque o horário dela, né, no caso, é limitado. Ela sai antes do nosso HTPC, por exemplo, então ela não consegue participar do HTPC muitas vezes. Tá? Só quando ela dialoga ali com o diretor, enfim. E, por fim, né, uma sugestão, isso aqui nem foi demanda passada, mas é algo que eu vejo que acontece em outras cidades, que talvez contribuísse aí para a gente formar uma rede, fortalecer a rede mesmo, que é formações e planejamentos por área, por disciplinas. Né? A gente tentar adotar assim, HTPCs coletivos de uma matéria, não sei se os colegas concordam, mas eu acho que é algo que fortaleceria o município enquanto rede, porque a gente vai saber, né, onde cada um está, como que está sendo trabalhado, avaliações, trocar ideia mesmo. Né? Eu acho que falta isso para a gente integrar como rede mesmo. Beleza? Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Rafael. Então, agora a gente abre para as respostas, demandas e comentários, né, dos vereadores, se quiserem também, sobre isso. Fica com você a palavra. As perguntas são para você. Podem ajudar também, quem quiser. Sobre o relógio ponto, nós já conversamos um pouco sobre isso. Realmente não aprofundamos toda a situação, mas sim está no campo de estudo. As demandas são imensas, realmente, e nós realmente estamos indo aos poucos, uma por uma. Então, está sendo verificada essa questão do relógio ponto, porque não tem também como fazer uma diferença. Você vai fazer professor, aí você não vai fazer para o ADE ou para o outro servidor. Então, estamos vendo de uma maneira jurídica o que dá para ser feito. Mas estamos estudando isso daí, essa situação sim. Outra questão, falta abonada. Já foi verificado isso. Esse ano não há condições, já passei isso para o prefeito, devido à questão orçamentária. Nós vamos falar aí, 300 faltas a mais por mês. Então, eu vou ter 300 eventuais no mês. Hoje, questão de logística, você nem acha esse eventual, né? Vocês sabem como está. Mas a questão que nós barramos primeiro foi o orçamento. Tá? Então, esse impacto no orçamento seria maior ainda, mediante a situação que nós já estamos enfrentando. Mas está lá, como eu digo assim, muita coisa do plano de governo, nós já colocamos na mesa e temos a intenção, obviamente, de aplicar, de fazer acontecer. E não só o que está no plano de governo, como coisas além do que está lá, que vão beneficiar não só o servidor, mas o aluno também, né, e suas famílias. Mas nós estamos, sim, barrados ali um pouco por questões orçamentárias. E outra coisa que foi comentada aí também, quando falou de professor, de atribuição, essas coisas, nós queremos o máximo possível, tudo que for possível, transformar em lei, para que não fique nada por resolução, ou por achismo, ou por 1000 comissões que vão se formando a cada ano. O que a gente puder, tudo transformar em projeto de lei, trazer para casa e a casa votar, vai ficar isso daí definido e fica resolvido, e se for mexer em algum momento, passe por discussão novamente. Né? O piso nacional é a questão orçamentária, é um problema gigante, né? Lógico que o prefeito quer dar o piso, eu também, eu quero até o meu piso que aumente, que é baixo como diretor de escola, né? Se você for ver, todas as categorias estão baixas, e a gente quer muito isso daí, mas volto a bater na questão do orçamento. Né? Nós estudamos ao máximo aí a questão do piso, para conseguir, tratamos com o sindicato também, que foi procurar, tanto o prefeito quanto a mim, a questão é orçamento, mas nós estamos em cima dessa situação também, verificando a possível ajuda que o governo fala, e mesmo as emendas que o governo fala, o governo federal, que vai mandar através dos vereadores, nada libera na conta, é tudo que vai vir. Agora, até o governo federal abrir a mão e falar, está aí o dinheiro, então é uma longa jornada, mas nós estamos conversando, e os vereadores também estão aí, juntamente com o Júnior, o Lucas, que está aqui também, está direto em Brasília, tentando trazer
esses dinheiro. Como o Lucas dizia para nós, secretários, o horizonte é positivo, né? A gente está aí imaginando que muitas coisas boas chegarão através de emendas e outras situações para a gente conseguir realizar aquilo que a gente deseja. Mas nós temos o desejo, sim. O reforço no contraturno, eu estou na rede desde 2009, ele já até foi feito, só que ele é fracassado. Então, eu não consigo ainda, Rafael, mencionar para você o que é menos prejudicial, porque no contraturno, aquele que vem pelas próprias pernas, ele não volta para a escola. Nós chegamos a fazer o reforço no contraturno, por exemplo, o fundo de 2, o aluno sai meio de 20, ele almoça na escola e já fica, para ele não precisar ir embora, porque depois não volta, né? E outras escolas que dependem do ônibus, nós não temos o transporte de como trazê-los. Então, daí eles saem prejudicados, que eles não têm essa oportunidade. Então, assim, é um estudo que nós estamos fazendo com a supervisão, por lista, por turma, para ver os níveis de aprendizagem. Realmente, os professores de reforço, eles estão tendo uma formação uma vez por mês, para poder fazer um malabarismo ali, para conseguir avançar os alunos ali, porque a gente sabe que um aluno de 6º, 9º ano, que ele não sabe escrever, que ele não aprendeu lá no 2º ano, ele não vai conseguir avançar no 6º nunca. Se deixar, ele vai ser empurrado. E a gente não quer isso, a gente quer que ele aprenda. Mas nós temos esse estudo, mas essa dificuldade, o que vai ser melhor? O aluno ir para casa e ele não voltar, ou a gente ficar brigando que a família para trazer, ou esse que não tem transporte, ou tirar da sala de aula, de que aula que vai tirar hoje, para não tirar sempre da mesma. Mas nós estamos estudando, mas hoje eu não consigo bater o martelo para você o que é menos prejudicial ao aluno. Ou ele sair no contraturno, ou ele no turno, ou ele vir ou deixar de vir no contraturno. Mas nós estamos estudando também essas possibilidades. A ampliação da escola é um desejo nosso também, ampliar. Como eu falei na reunião dos diretores, mostrei em fotos, a escola Biagione, ela está passando por uma dificuldade tremenda esse ano de convivência ali, porque vocês são guerreiros de estarem ali na luta, porque é uma obra que tinha que ser feita. Vocês já tomaram muita chuva, então é uma obra necessária, porém ela mexe com toda a estrutura da escola, porque é trocar telhado, então é revezamento, é troca de sala, onde era informática vira sala, hoje onde é a sala de aula está a secretaria, que estão mexendo na parte administrativa, e a obra não acabou. Estamos mexendo no telhado, a fiação toda, mas ainda falta parede, falta muita coisa que nós vamos ter que mexer, mas a ideia é que essa primeira etapa se encerre agora no mês de agosto, e a gente possa ter um setembro normalizado dentro da escola. O Luiz Antunes é um prédio que estava já em discussão há tempo de projetos, devido à restauração, que não é um prédio que a gente pode fazer do jeito que quer, tem toda uma legislação para ser seguida, e ali por base inicial um projeto de restauração de 8 milhões, com apontamento de que não é viável voltar escola lá, devido à movimentação, cerca de 100, 200 alunos, devido à estrutura. Mas tudo isso está sendo estudado, também se pode aluno, se não pode, com o pessoal de obras, porém, é um investimento aí, estamos falando na bagatela de 8 milhões. Só para atualizar aí, Robertson, já existe um protocolo firmado junto com a Secretaria de Estado de Educação para fazer essa reforma do Luiz Antunes. Já vieram profissionais especializados, eles até falaram, olharam, não tem risco de desmoronar a estrutura, mas óbvio que tem outros riscos, né? Mas eles devem entrar com 3 milhões de reais a parte do Estado e a Prefeitura em contrapartida com o valor restante. Mas isso já foi protocolado na Secretaria do Estado. Assim, muitos projetos que cabem não só a educação, né? Mas está sempre aí nas redes sociais também, essa busca que os meninos fazem de estar direto em São Paulo negociando, né? Mas a gente quer, seja o Luiz Antunes para a escola, para a Secretaria de Educação, a gente quer para utilizar e devolver mesmo para a área da educação, né? Se for para a escola, vai ser uma benfeitoria enorme se conseguir toda essa questão da engenharia, porque dá para trazer o Luiz Antunes, que está lá no prédio alugado, para de volta, né? A sua instalação. Orientadores, nós estamos aí com o concurso, agora no próximo domingo, mas antes da gente conseguir realmente alocar 2 orientadores em cada escola, nosso desejo inicial é colocar onde não tem também.
tem muitas escolas que estão sem orientador. Então, a gente, cobrindo o quadro, aí sim vamos começar Biagione, a Glaci hoje ele tem, mas tem o Eleutério, que são 2 ciclos, né? Que daí a gente sabe da dificuldade. E por último, formação por área. Nós já pensamos, nós temos um projeto, mas tem que ser por força de lei também, projeto de lei. Então nós estamos montando o projeto, que é formar um núcleo pedagógico na educação. Hoje nós temos uma articuladora pedagógica, por causa do Renalfa, que é o estado que exige ali, para poder ter os programas do ciclo 1. Mas temos uma profissional. Mas nós precisamos montar um departamento como este, pedagógico, núcleo pedagógico, onde nós possamos colocar um professor, seja por área de exatas e humanas, infantil, Fundi 1, para poder trabalhar diretamente com isso. Ainda esses tempos aí do recesso, a gente conversava com a Priscila, que está no núcleo lá, do ciclo 1, da necessidade de fazer algo para o ciclo 2, né? Só que o ciclo 2 a gente sabe que são HTPCs diferentes e tem dias diferentes devido aos acúmulos, então isso esbarra um pouco. Mas pelo menos aquilo que a gente conseguisse formar. E nós precisamos o quê? O que vem de encontro com esse desejo? Um material didático. Então, se nós temos um material didático, ele vai trazer formações, sejam direto na escola, sejam em HTPC coletivos a nível de rede, mas ele vai trazer essa formação e esse direcionamento, que é o que nós não temos. Ou nós teríamos que contratar uma empresa de assessoria pedagógica para poder formar isso daí. Porque senão a gente fica... Nós temos hoje uma comissão pedagógica formada, onde nós temos alguns diretores e coordenadores de cada nível, onde eles se reúnem e a gente vai conversando para ter o início do simulado que vocês fizeram agora em junho, e o outro que vai ter em setembro. Mas é um início, é uma tentativa de fazer algo. Mas nós sim precisamos chegar, estamos estudando como chegar no Fundi 2, porque também a gente não consegue, não queremos fazer nada de cima para baixo, então a gente quer fazer de maneira coletiva. Então, os professores de história, quem ali poderia estar sendo esse articulador? Quem quer se candidatar ou vamos votar? Quem? Para partir da categoria, para que a gente possa ter esse acompanhamento. Só que nós temos hoje uma lei, que é a lei de 2019, que ela não permite que a gente tenha ninguém comissionado. Então, eu não tenho como tirar ninguém da sala. Se eu tiro um PEB2 da sala, ele ganha por aula inicial, que é 12 com o aluno e 18 no total. Quem quer? Ninguém. E você não tem como dar gratificação porque não está previsto em lei. Então, nós estamos assim, como fazer para andar o pedagógico alinhado à questão legal. E aí, em conversas diretas com o jurídico, para a gente estar tramitando isso daí e estar chegando na casa algum projeto de lei nesse sentido, para a gente começar do núcleo, e aí eu acredito que vai ter um bom andamento. Temos essa proposta. Não sei se responde tudo, mas também, tanto para o Rafael, como para quem está nos assistindo, a educação, a secretaria está de portas abertas para atender a todos. A gente, logicamente, tem uma agenda, porque nós somos em 1.200 funcionários, né? E a gente quer atender todo mundo, fora os outros compromissos que nós temos com empresas. Então, nós temos uma agenda. Mas ligou, marcou, o dia chegou. Aí vai lá, senta, conversa, e a gente vai estar dando todas as explicações necessárias, porque nós estamos no mesmo barco. Estamos remando para o mesmo lugar. Então, não é o Robertson que está fazendo pelo Robertson, não. Estou fazendo pela educação da minha cidade. Eu amo a educação, amo o que faço, amo a minha escola. Sou da ponta da linha e sei que é para lá que eu vou voltar. Então, eu quero fazer o melhor possível, porque eu quero colher fruto lá na frente, né? E um desses frutos aí, entrando um pouquinho nesse assunto, que nós tivemos aí um bom desempenho das escolas no Saresp do ano passado. Então, o governo do estado está dando uma bonificação para as escolas que atingiram as metas, e nós recebemos aí contemplados com 4 escolas que alcançaram as metas. Então, eu acho que assim, o trabalho, ano passado, que os diretores se reuniram, juntamente com a supervisão, de fazer esses diversos simulados, de ir para cima com isso, deu resultado, e é nessa linha que nós estamos trabalhando para esse ano, que nós temos, além do Saresp, nós temos o SAEB, e a fluência leitora também. E tanto o governo federal como estadual, ele atrela todas essas avaliações externas a recurso financeiro. Tá bom? Mais algum secretário, chefe, deseja falar? Então, para a gente não perder... Pode falar. Só para dar um prazo. Desculpa. Aí, na Santa Maria deve começar as obras de ampliação no começo do ano que vem.
Para a gente não perder o fio da meada e não deixar para o final, eu vou fazer alguns comentários importantes sobre os questionamentos do Rafael, né, que são questionamentos muito importantes, alguns mais velhos do que andar para trás, como diz o ditado, né, motivo de muitas demandas, mas também uma devolutiva da própria Câmara em relação a isso. A gente está num trabalho conjunto, vou pontuar cada ponto, mas de forma bem breve. Tá? Em relação à falta abonada, para o Rafael e para os demais, né, a gente já está estudando, eu pedi apoio de alguns colegas vereadores que participam comigo, de a gente criar um sistema que associe a concessão de falta abonadas a outros tipos de falta, para que a falta abonada ela represente também uma redução, porque, por um lado, você tem aquelas faltas que são justas e tem outras que não são tão justas, né? E a gente sabe que, hoje, o gasto com eventual é um gasto altíssimo, né? Se a gente acompanhar esse mês a progressão, dá mais de R$1 milhão ano só com aulas eventuais, fora a substituição. Então, a gente está buscando um caminho para tornar viável financeiramente também, porque o orçamento não vai magicamente crescer exorbitante para dar conta de tudo isso, né? De criar um sistema, por meio de projeto de lei, que associe as faltas abonadas a demais faltas, e assim dê direito àqueles que são professores assíduos, professores comprometidos, né, que possam ter esse direito que é adquirido em diversos municípios do país, e foi uma promessa de campanha, e eu sou da base do governo, mas eu também vou cobrar. Né? É isso aí. Ponto eletrônico, só responder o questionamento, Rafael, acho que é uma pontuação que o Robertson não falou, e é importante. É uma coisa pela qual lutei, foi alvo de requerimento já no início do meu mandato, né, que era uma demanda que nós tínhamos. Daí nós barramos numa pequena questão. Como registrar, porque a gente falou, né, eu tenho aqui, cadê a Fernanda, está por aí? Fernanda, às vezes tem dia que a Fernanda registra 18, 20 vezes no dia o ponto. Né? A hora que a gente, até usei Fernanda como exemplo no requerimento. Né? É algo absurdo, esses registros. Mas um dos argumentos que utilizaram é falar assim, e como a gente vai registrar o intervalo para que ele não seja questionado juridicamente depois que não foi pago? Porque hoje há processos transcorrendo por falta de registro, pelo direito a demais outros direitos. Então, por um lado, e aqui eu não estou fazendo a meia-culpa não, né? É porque eu fiz o questionamento, e foi essa resposta que me foi dada, e eu acho que tem que dar essa resposta a vocês também. Que eles vão e voltam na questão do ponto eletrônico, porque, por um lado, tem que existir o registro, a gente quer um registro mais flexível, mas quando a gente pensa flexibilidade, a gente tem que pensar um outro instrumento para que não haja questionamento posterior desse momento que não foi registrado. Porque, por um lado, você deixa de registrar, e, por outro, há um questionamento que move diversas ações jurídicas, judiciais, a respeito disso, daí a prefeitura, para se resguardar, acaba criando reforçando o ponto eletrônico. E essa questão... eu fiquei 2 anos em Laranjal, né? E lá nós tivemos essa questão na justiça trabalhista mesmo, porque não era registrado o horário do intervalo, e aí é considerado trabalho, e daí quer receber, e daí, mas não teve descanso, então foi uma briga. Então essa questão também entra, que eu trabalhei, são pessoas e pessoas, mas na justiça vai e pergunta, né? Vai lá e tenta brigar. Eu trabalhei o tempo inteiro, entrei às 7, saí meio de 20. Mas intervalo, não tive. E aí, né, vai de cada um, mas teve essa dificuldade lá mesmo, dessa questão de por não estar registrando, ter que registrar e tudo mais. E a justiça não quer saber da palavra, quer saber do registro de fato. Então, sim, eu acredito assim, a gente pode pensar em estratégias para que isso aconteça. Foi o que eu disse, pontuei. Só que nós temos 2 condições específicas. Quando eu fui conversar sobre isso, é que nós temos 2 mundos, né? Diferente de grande parte dos municípios, que não tem 2 mundos, nós temos 2 universos que demorarão parar de existir, que é o CLT e o estatutário. Para o estatutário, funcionaria muito bem isso que eu vou estar propondo. Para o CLT, não. Então, para criar-se um padrão para todo mundo, pegou-se o padrão que é mais rígido e que atende a todas as situações. Assim como, assim, olha, eu tenho um intervalo, depois tem uma outra aula. Se eu não registro o ponto da saída e o ponto da entrada da aula, supostamente eu trabalhei todo esse período. Então, eu sempre fui, a gente teve aqui em lutas anteriores, né, que até ontem eu era somente professor, sou professor e vereador eleito por vocês, para representá-los.
eu cobrei incansavelmente e tive essas respostas. E eu estou buscando todos os meios aqui e eu estou achando muito difícil. Então, conto com vocês também para isso, de encontrar um meio termo que não possibilite judicialização. Eu tenho aqui o Robson, que é um assistente legislativo, a Letícia, que também é procuradora da Câmara, e nessas buscas a gente não encontrou um caminho ainda, pode ser que surja uma luz, para evitar que as ações existam, certo? Eu tenho que ter um registro documental, e que isso sirva tanto para estatutário quanto para seletícia. Porque se eu criar dois mundos também, daí começam os atritos entre esses dois mundos, né? Então, é essa a nossa dificuldade. Pode ficar bom. Não, e que realmente o Leandro, já no início, bombardeou a secretaria, né, Cíntia, de requerimentos. Tudo que ele propôs na campanha, ele fez ali em 2 sessões. Ué. E aí nós tivemos, com as respostas iniciais, né, aquilo que a gente tinha, mas tanto ele quanto os demais, que eu agradeço aqui, os que também não estão, eles são muito colaborativos, estão sempre presentes, perguntando, questionando, estão sempre lá junto com a gente, buscando aí uma solução para aquilo que é melhoria. Tudo fazer bem. Uma pergunta. Se esse ponto fosse batido pelo celular no seu local de trabalho, seria mais fácil ou não muda muita coisa? Depende, quando a internet da escola funciona. E também tem um outro fator, né? E não pode utilizar celular na escola. Daí ele cria um outro, assim... até dá, né? É assim, mas daí é aquelas restrições, porque tem escolas que têm uma conduta mais diferenciada em relação a isso. Mas o fator principal que o Rafael pontuou é a internet. E se faltar a internet? Se o professor, porque eu não posso impor ao professor ter um pacote de internet que funcione. Então é difícil. Nem mesmo que às vezes ele fale, o meu celular não comporta esse aplicativo, eu não quero. Eu quero um celular da prefeitura. Porque tem pessoas que não têm celulares mais modernos. É um outro ponto que eu vou colocar, Rafael, que é um debate, uma coisa que você acendeu em mim, de fato, é que eu busquei de todas as formas, viu? Um dia quando eu liguei para você, você falou do piso nacional. Você falou assim, mas há possibilidades de suplementações dessa verba. Eu também acreditava que sim, mas não há. Mas a gente conversei com vários deputados, fui a Brasília, tentamos tudo. Sabe quando que é possível? Quando você gasta 100% do valor de educação, mas não é Fundeb, todo o dinheiro de educação com folha de pagamento. Isso nunca vai acontecer, certo? Quer dizer, é uma coisa que existe, mas não existe, não é verdade? Porque não tem como eu gastar 100% do dinheiro todo da educação com folha de pagamento, que são as suplementações que existem do VAT e do VAF. Hoje, se eu não me engano, pela última pesquisa que eu fiz em junho, quando eu conversei com você, apenas 2 municípios no estado de São Paulo recebem a suplementação, que aplicam menos de 4 mil e uns quebrados aqui. Nós fazemos parte dos primos ricos do país, que a gente aplica por aluno mais do que isso, na média. Então, como a gente aplica mais do que o mínimo, a gente não perfaz o direito a essas suplementações. Então, o complemento do piso, ele está anteriormente, e eu estou falando assim porque eu também gostaria, tá? E não é o meu caso, porque como eu sou já velho de casa, não tem esse problema com o piso, mas os ingressantes, né, os estatutários mais jovens, de 2019 para cá, uma grande parcela não perfaz esse direito. Até estava conversando com o Mauro antes de começar a sessão, de a gente estudar meios legais, porque a gente não encontrou ainda, de às vezes fazer uma correção para estes e os outros ter o reajuste de acordo geral, mas que é um impedimento legal, alguns óbices legais que existem que não nos possibilitam fazê-lo, entendeu? Mas essa busca constante, mas a suplementação para este fim, né, com todos os deputados com os quais eu falei na ida a Brasília e contatos que eu peguei posteriormente, e eu vou falar que eu fui do gabinete do PT ao PL, tá? E todos eles me disseram a mesma coisa. Falei com técnicos e tentei, porque falei assim, poderia ser um caminho, mas é um caminho que a gente não encontrou. Se de fato, Rafael, alguém tiver essa informação substancial que possa nos passar de forma privilegiada, eu me comprometo, a Câmara se compromete, que todo mundo, e o governo, né, o Executivo, se compromete em buscar. Mas a gente não encontrou. Mas, por exemplo, quando eu questionei também o Gianazzi, também não teve essa resposta. Mas se tiver, de fato, essa suplementação viável e que nós sejamos elegíveis,
com certeza buscaremos, mas a gente não conseguiu dentro da nossa condição de investimento hoje, porque a gente investe mais do que o mínimo requerido por lei. Você queria falar algo? Não, até me comprometi a anotar aqui para saber qual é esse valor, né? Qual é esse valor de diferença, para ver o tamanho dessa diferença. Porque num aumento proporcional que a gente faz todo ano ali, ou que deveria ser feito todo ano, não dá para encaixar isso. Se eu for trazer isso percentualmente, eu vou pegar aquele cara que ganha mais e vou jogar muito. Então o valor vai extrapolar. Então teria que ser em 2 momentos diferentes. Fazer um caso só para isso e outro só para... Quando você me apontou, até fez o requerimento oficial, e fui buscar as informações, mas a gente não encontrou. Já cobrei o executivo oficialmente, mas o secretário de governo também buscou e a gente não conseguiu encontrar essa resposta. Mas a gente espera, se ela existir, que seja possível, nós com certeza vamos atrás disso. Mas no momento não há possibilidade, não tem essa possibilidade por causa do orçamento que já tem um déficit de quase 5 milhões, entendeu? Um outro ponto, reforço no contraturno, essa fala que ele deu, nosso maior problema hoje, não é problema, tá? Mas é uma problemática, sim, é passível de resolução, é o transporte. Hoje nós temos diferentes... mas por Cerquilho é possível, porque Cerquilho não tem 42 rotas de transporte escolar. E um ônibus, para buscar um aluno na zona rural, cobra o mesmo para buscar 10. Se for o ônibus, é por veículo, certo? Então, não importa esse número de alunos. Então, o custo seria muito alto. Por exemplo, muitas escolas no período da manhã funcionam atendendo aos alunos do sítio. E ia criar uma discrepância, porque esse pode, o outro não pode, entendeu? E também os custos que aumentariam, os custos de alimentação escolar e outros. Então, foi o que o Robert falou. A gente fica nesse meio termo. O que fazer, o que é menos nocivo, certo? Ele não vir, eu aumentar o custo de transporte, aumentar o custo de alimentação, ou ele sair de sala de aula. É difícil mensurar isso, né? Porque a gente pensando tecnicamente na aprendizagem do aluno, é muito difícil para a gente, quanto professor, que eu estou na rede, trabalhando como professor. Mas, por outro lado, a conta vai passar a não fechar mais ainda, e daí coisas que são básicas, que a gente tem como remuneração, compra de material didático escolar, compra de material escolar e outras coisas básicas deixarão de ser feitas porque eu tenho que investir mais nesse ponto. É triste falar isso, mas é uma realidade. Prédio do Luiz Antunes, né, complementar o que ele falou, o secretário de governo pontuou aqui, já estamos caminhando para isso. Ali é uma problemática porque é um dos poucos prédios tombados, então exige um padrão específico de reforma, não é chegar lá, botar cimento e tinta qualquer uma. Então, isso vai. Mas na análise que foi feita pelo próprio governo do Estado, possivelmente, mesmo que reforme, ela não voltaria a ser uma escola por conta das condições do prédio, né? Daí eu vou abrir para pergunta e você pode questionar. O orientador pedagógico, ele já apontou muito bem, planejamento por área. Ele citou, nós temos a lei da nave, que cria esse núcleo de apoio, mas precisa organizar um pouco mais isso e precisa ter orçamento, por isso que ela não passou a existir. Foi algo que eu cobrei também nos primeiros 50 mil requerimentos que eu fiz logo no início do mandato. Tá? Mas isso é importante, pode parar de falar, senão vai brigar comigo. O próximo que deseja fazer uma pergunta, é só levantar a mão e eu dou a fala. É porque não tem mais inscritos aqui, mas que rasuraram a lista, mas gostaria? Você pode vir à frente? Pode tomar a tribuna, por favor? Fique à vontade. Professora Kelly, né? É Kelly do quê? Bom, boa noite a todos. Bom, a minha pergunta é simples, né, em relação aí ao prédio Luiz Antunes, que, né, existe esse boato que não pode ser escola novamente. E aí eu gostaria de saber o que vai acontecer, então? Aonde nós iremos? Essa eu acho que é uma pergunta que acho que todos nós ali da Escola Luiz Antunes, eu acho que tem essa dúvida, né, em relação a isso, né? Porque assim, nós sabemos que o aluguel é alto, né, mensal, e a gente não pode pensar em ficar eternamente ali, porque nós temos vários problemas, né? Principalmente assim, agora no inverno é tranquilo, mas quem trabalha lá sabe, a Aline, né, que trabalha ali comigo,
O calor ali é insuportável, os alunos eles ficam totalmente impacientes, porque não tem ventilação na escola, o ventilador que tem ali não dá conta. Então, assim, você vê os alunos suando. Então, assim, é bem delicada a situação no calor extremo ali que a gente está trabalhando. Tá? E não tem quadra. Então, assim, tem N problemas, né? Então, eu gostaria de saber uma possível solução para isso. Tá? Obrigada. Com vocês. Sobre o calor, primeiro, Kelly, nós temos um processo em andamento, né, de contratação de uma empresa para instalação de ar-condicionado da prefeitura e manutenção. Esse processo está em andamento, não é isso, Ângelo? E aí, a hora que a gente tiver essa empresa, então a gente consegue, de uma maneira um pouco mais rápida, solucionar essa parte do ar-condicionado ali. Porém, um outro plano que nós temos é um projeto, já está pronto, mas a FIT, que fica ali no alto do Tietê, né, que é um prédio que agora veio para o município. Então, nós tivemos um projeto, fizemos a visita lá, tudo mais, de fazer a reforma e a escola do Luiz Antunes ali e a quadra do lado de cima. Até mesmo caberia a Secretaria da Educação naquele anexo que tem ao lado esquerdo, você olhando de frente para ele, né? Mas o projeto inicial aí, nós vamos gastar 2 milhões. Do Luiz Antunes, sim. Então, foi feito esse levantamento já, tem a planta, tudo certinho, mas volto à questão do orçamento, a gente encaixar no orçamento, que é uma reforma ali de 2 milhões de reais. Mas daí seria a ideia, uma da ideia é trazer o Luiz Antunes para lá. Então, isso daí foi o que nós conseguimos já nesse meio tempo para poder pensar, para a gente poder se planejar, se organizar para isso. Tá? Deixa eu só pontuar que eu estou cuidando da renovação do aluguel do Luiz Antunes, tá? Então, a gente vai renovar por mais um ano. Eu tentei com diversas imobiliárias, não tem imóvel no município, pelo menos ninguém se interessou. E o aluguel hoje a gente vai tentando negociar, mas está na casa de 19 mil por mês. Senta que lá vem a história, né? Então, essa é a realidade, né? Então, a gente depende de 2 fatores específicos, que é os quereres, os projetos e os orçamentos, né? Então, nós temos para 2025 esse orçamento. Para 2026, há um planejamento. Não sei se Robertson deseja comentar algo a respeito disso, desejar sim ou não, porque o objeto era análise de 2025 e planejamento de 2025, mas se você tem algo a dizer para os profissionais em relação a 2026, em relação a tudo, investimento em valorização, investimento em prédios e tudo o que mais possa existir, você pode apresentar nesse momento. Nós estamos tentando fechar os olhos, assim, vamos dizer, para a questão orçamentária. Nós estamos fazendo todos os tipos de projetos possíveis, todos os tipos de reuniões para poder pensar em avanço. Então, a gente quer material didático, a gente quer reforma de outras unidades escolares, ampliação, construção. Então, para 2026, nós temos diversos projetos em andamento. Aí nós vamos chegar depois na parte orçamentária. O que vai dar para fazer? É isso. Mas nós estamos, sentando, nos reunindo para pensar em vários projetos, em várias ações para a gente fazer a partir do ano que vem. Aí, logicamente, que vai chegar, né? Como diz, estamos indo na planilha. A hora que chegou no orçamento, daí vamos ver. Dá, não dá, de onde vai tirar, como vai mexer. Mais projetos e ações para 2026 de todos os níveis. Pedagógico, estrutural, novas licitações, revisão de contratos, tudo isso. Robertson, não sei se é uma possibilidade, mas para você, eu sei que vai vir aqui para a lei orçamentária, todos os pontos, mas ela é muito vaga, a gente sempre fala sobre isso, né? É tudo muito genérico. Não sei se você pode se comprometer com isso, mas você conseguiria, antes do término de 2025, apresentar o que são ações prioritárias que você pretende cumprir em 2026 e outras que não são prioritárias, mas estão arroladas, estão numa lista de ações que você deseja fazer? Eu acredito que sim, até porque nós estamos elaborando o PPA. Sim. Né? E ali no PPA ele já vem alguns tópicos essenciais ali de 26, 27, 28, 29. Bem delimitados. Sim, porque daí você já consegue ter uma visão da nossa intenção realmente, sim. É porque a gente fala, porque às vezes o PPA, está falando com o Mauro, né? De algumas secretarias vem meio genérico, né? Daí é difícil você observar que até para
para a própria Câmara observar todos os investimentos. Tem investimentos em ampliação, muito vago, ampliação onde, como, por quê, né? Então, se tiver isso delimitado, ajuda os professores também a se nortearem em relação, os profissionais de educação como um todo, né, a se nortearem em relação a isso. Sim, o que depender de nós ali, a gente está fazendo da maneira mais clara possível para ficar visível. Porque essa é a primeira audiência, a gente vai fazer outra no final do ano, tá? Não, complementando o que vocês estão falando, exatamente, a gente está cobrando que o PPA seja claro, inclusive, do que, como e os valores que isso vai representar e o que isso vai mudar na vida das pessoas. E assim que tiver pronta a lei LDO, né, de diretrizes orçamentárias, facilmente o Robson vai poder apresentar tudo que vai ser feito no que vem, porque isso já vai estar determinado e com valores, então fica bem claro. Mais alguém gostaria de ter a palavra? Para algum questionamento? Pode falar. Muito legal vocês estarem participando. Se possível, ouçam a categoria, ouçam, né, a gente que está no chão da escola, para ver o que é viável, como a gente pode contribuir. Porque, como você falou, a gente está no mesmo barco. A gente quer uma melhoria para a educação. Então, acho que esse diálogo assim, só tende a enriquecer esses projetos que vocês estão elaborando. E, às vezes, né, eu sei que vocês vêm da escola também, mas a realidade da escola é dinâmica, né, ela muda e tal. Então, ouvir a categoria acho que pode ajudar, né? Então, o que nós fizemos já de início, desde janeiro, foi a criação de 4 comissões, envolvendo diretores, orientadores e alguns professores, de diversas categorias, para poder justamente isso. Não tem como fazer um governo sem ouvir quem está lá na ponta da linha. Então, a gente quer ouvir, logicamente, que tem situações que não dá para atender, né? Mas tem situações que dá, e tem ideias também que chegam por essas comissões. Então, a minha teoria já, quando eu entrei, foi essa. Não dá para governar sozinho. Não dá para administrar, para gestar sozinho. Você precisa ter a participação de todos. Então, assim, nós já temos comissões, né? Inclusive o Joey, seu diretor, a Lígia, eles participam de várias, né? Para que, às vezes, eles consigam ir até vocês, trazendo demandas que a gente consiga se organizar. Mas, assim, tudo que a gente vai decidir nessa gestão vai ser com comissões, com ata, tudo registrado em ata, para que qualquer situação que surja, como foi decidido, resolvido, não, quem estava presente, quem que falou, o que resolveu, porque essa participação é necessária para que a educação dê certo. Só uma pontuação, e eu vou dizer uma fala muito clara para vocês, né, que para além das comissões, né, às vezes eu não me sinto representado por determinada pessoa da minha escola, a comissão tem isso também, né? A gente sabe que essa é a realidade. Ou às vezes eu não tenho diálogo, ou a pessoa que está na minha escola não participa das reuniões, porque acontece muito. O nosso maior problema nas comissões hoje, nos conselhos municipais de educação do Fundeb, é a não participação das pessoas que dão o nome para fazerem parte dela. É que vocês têm na Câmara, quando eu falo na Câmara, não somente em mim, tá? Que fui eleito pela educação, mas no Valmir, no Adriano, no seu Macaratelli, todos os outros vereadores, interlocutores, que podem requerer, que podem solicitar, que vão cobrar esses pontos. Às vezes tem coisas que a gente não pensou. Como quando você me falou, eu não tinha pensado nisso, porque você tinha ouvido falar, e a gente vai buscar essas possibilidades. Então, saibam que a gente tem um diálogo aberto, e qualquer momento que vocês queiram nos buscar, até então, ainda não estamos entre facas e foices, né? Então está sendo pacífica a nossa relação. Apesar dos meus 20 mil requerimentos, ainda não quiseram me matar. Tá? Que seja duradouro, né? Eterno enquanto dure. Eterno enquanto dure, bem isso. E também deixar para vocês que estão aqui, ou aqueles que estão nos acompanhando, que aquele que queira participar de alguma comissão, de algum conselho, e não se sinta representado, liga lá e deixa o nome, porque esse ano nós precisamos, né, da comissão do Fundeb, dificuldade para achar quem queira participar, né? O Gianni está aqui para poder nos ajudar aí, e aí precisa trocar quem que quer participar, e manda e-mail para as escolas, e solta comunicado, e não vem um nome. Conselho Municipal de Educação, precisamos também lá, gente que sai, precisa repor ou trocar, também não aparece. Então, assim, quem, por acaso, nas escolas nunca ouviu que a diretora ou o diretor pedindo para participar, quem nunca percebeu, tem o conselho do CAI, tem o do Fundeb, tem o Conselho Municipal de Educação, mas eu nunca fui chamado. Liga lá, fala com a Cíntia, deixa o nome, próximo conselho, eu estou dentro, eu quero. E aí a gente já vai deixar ali o nome, porque para a gente
para que nós pudéssemos, com o Tribunal de Contas, né, Jânia, que veio aí agora, pouco tempo, poder mandar toda a documentação, estava faltando gente. E quem quer participar? Ah, não, porque esse horário eu não quero, aquilo eu não quero, e daí você não acha. Então, quem quiser, estamos ali abertos. Dê o seu nome, que assim que tiver a renovação de qualquer comissão ou conselho, nós já chamaremos. Eu vou falar enquanto ex-presidente dos dois conselhos, né, o Municipal de Educação e do Fundeb. Nossa maior problemática hoje é falta de professores nesses conselhos. E você tem que entender que, para além das comissões do governo, do executivo e legislativo, os conselhos têm um poder muito maior que todos eles, né? Então, o Conselho Municipal de Educação, por exemplo, ele é fiscalizador, certo? Ele é deliberador também. Então, é importante essa participação. Dona Ana só para conseguir. Eu saí, deixei ela lá ocupando, e é um parto para conseguir uma outra pessoa. Se vocês integram esses conselhos e passam a questionar, vocês têm o poder desse questionamento. A resposta tem que vir. Vocês vão buscar essa intervenção. Ela é muito importante. Ela é muito importante. Ela teve mudanças substanciais no passado, de alguns pontos que eram relevantes pela participação. Então, hoje a gente pede mais a participação das pessoas nesses conselhos. E aqueles que dão os nomes para as comissões, é um outro pedido que eu vou fazer. Se você não vai participar, porque a maioria está online hoje, se você não vai participar, tire o seu nome. Dê lugar para o outro que às vezes queria participar e não pode, né, para isso. Até uma sugestão aqui para a própria Secretaria de Educação de endurecer o sistema de faltas dessas pessoas que não participam. Então, como faz nos conselhos, tem 3, 4 faltas, não veio, você vai ser retirado do conselho, porque eu preciso de um outro. Então, a lei permite isso, que façamos, que crie um regimento específico para que prevaleça, porque muitas vezes vocês não são representados, porque os representantes não participam das reuniões. Eu participei de todas essas comissões, e a nossa maior dificuldade é esta. E eu quero aqui agradecer a dona Ana, que está aí quanto tempo no conselho, né, dona Ana? Firme, forte, aí, guerreira, lutando, e se dispõe aí a nos auxiliar sempre, e está sempre lá com a gente também. E também nós tivemos uma dificuldade grande, né, dona Ana, para poder formar a comissão do fórum. Conseguimos. Mas a dificuldade para achar, porque nós temos que fazer o fórum municipal para dar andamento nos trabalhos iniciais do novo Plano Municipal de Educação. E como é difícil achar. Então, foi difícil de achar pessoas para poder participar, que aceitassem e tal. Mas quero só registrar o agradecimento à dona Ana mesmo, que desde que eu me conheço aí por gente, está na luta aí. Então está debutando já. 20 anos. Cristina Bruzzi, gostaria de falar? Vi que você levantou a mão. Pode vir tomar a tribuna, Cristina. Boa noite. Apesar de eu não estar como educadora na rede, eu sou mãe de uma criança que faz parte da rede, estuda no CIREPEM, e eu gostaria de saber de vocês se tem alguma proposta, algum planejamento para a melhoria da educação especial, tanto no CIREPEM, né, da estrutura, que nós sabemos que já aconteceram muitos ganhos, porque do que era no começo ao que é hoje, melhorou bastante, mas ela precisa melhorar muito. E também nas escolas, né, trabalhar junto com os professores que hoje estão com muita dificuldade para trabalhar os transtornos e as deficiências dentro da sala de aula. Então, eu gostaria de saber se tem alguma proposta, algum planejamento para que nós acolhamos melhor esse segmento da educação, que ele está muito latente. Os professores eles ficam agoniados, eles ficam aflitos por não conseguir dar conta dessa demanda também. Obrigada. Lembrando que são 194 diagnosticados, laudados na rede hoje, mais os 100 do CIREPEM, né? Então, nós temos aí um grande percentual de alunos nessa condição, e nós sabemos que falta o diagnóstico para muitos ainda, que estão em condições correlatas, as situações até mais graves, mas que não existem. Mas eu passo a fala a você. No CIREPEM nós temos
estamos dando início a um projeto em parceria com a Saúde, que é montar o centro do CADI lá, onde vai levar novos profissionais da saúde para atender não só os alunos que já estão no CIREPEM, como alunos da rede, né, para questões de saúde, terapia, enfim, tudo mais ali. Então está nesse processo, sabe, de encontro entre a equipe já existente no CIREPEM, com os da saúde também, para ampliar esse atendimento. Então está lá com a Estela, está o enfermeiro-chefe, está a Sueli, nesse relacionamento de como a gente pode estar melhorando esse atendimento aos alunos que ali estão. Nós conseguimos aumentar na rede os professores de AEE para poder atender os alunos nas escolas que não vão para o CIREPEM. Então conseguimos esses professores de AEE. Nós estamos com o maior número de ADE possível para atender, porém nós precisamos formar esses ADEs, né? Não só os professores, mas os ADEs também. Então nós tivemos inclusive com a Cristina a primeira formação no começo do ano, depois nós tivemos uma agora no meio do ano com a psicopedagoga, que trabalha com os professores de AEE, para falar com os ADEs, e nós estamos vendo a contratação de uma empresa para poder nos assessorar nesse atendimento, seja da formulação do PEI, seja no atendimento a, principalmente, os ADEs, como trabalhar com os diversos tipos de CID que nós temos, né, as crianças que apresentam diversas dificuldades, como que auxiliá-las de um momento ali em que elas precisam de ajuda, como melhor acolher, como melhor atender, e também o professor, que muitos não foram formados quando fizeram a sua faculdade para atendimento de aluno especial, né, com alguma dificuldade, com alguma necessidade. Então nós precisamos também formar esse professor. E é uma luta grande que nós estamos enfrentando com essa, logicamente, né, a demanda também que vem aumentando, mas nós precisamos dar um acolhimento melhor ao aluno, dar um atendimento ao professor para saber trabalhar e conduzir, senão também a categoria fica adoecida. Também os ADEs, como trabalhar, porque o ADE hoje ele participa do processo seletivo, que também foi exigido no ensino médio. Então ele também não tem uma formação para ir lá, eu sei. Não, lógico, a gente vê muitos ADEs buscando formação, muitos estudando, muitos entendendo e atendendo bem, uma categoria que também agradeço imensamente, porque você vê que eles lutam ali para poder fazer o seu melhor, mas eles precisam que nós também façamos a nossa parte e dê a formação. Então, nós estamos buscando esses meios de encontrar profissionais que possam ir, ou até a gente criar um HTPC para esse ADE específico ali, um HTPC, para formar na própria escola, com as necessidades daquela escola. E também a nível de rede, como reuni-los. A dificuldade de reunir os ADEs é assim, a gente tem que paralisar a aula. Então, um dia da semana tal, esses alunos não podem ir para a escola que vai ter formação. Então, a gente quer casar isso. Em um dia que tem conselho de classe, que já não tem aula, em um recesso, aonde você tem hoje o ADE, ele tem o recesso, e aqueles dias que ele não tem recesso, muitos estão tirando o banco de horas, os efetivos, porque estão repondo aí, estão cobrindo as ausências. Mas a gente está tentando buscar meios de dias que dê para fazer a formação e uma empresa especializada para fazer esse auxílio. O CIREPEM tem uma facilidade um pouco maior, porque eles têm já alguns caminhos, onde eles conseguem trazer umas empresas e eles acabam atendendo ali essa formação acontecendo. Mas fora não. Nós precisamos dessas contratações para a gente poder viabilizar. Mas também, sim, estamos estudando, sim, inclusive com a sua ajuda, né, que sempre nos ajuda aí e nos socorre. Sempre que a gente manda um zap ali, a Cristina é pronta ali para nos ajudar. Pode falar, Michele. Quer falar? Perfeito. Um ponto que é importante, né, é esse trabalho, eu conversei com você, Cristina, e a demanda de outros, alvo de requerimento também, mas esse trabalho concatenado entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, que tem que sair o mais breve possível, eu sei que tem todo um processo, mas tem que haver essa pressão popular sobre isso, é importante, sempre estou em tratativa com o Executivo em relação a isso. O concurso já mostra um pouco isso, porque alguns cargos do concurso foram colocados com vistas a criar esta equipe, né, de multiprofissionais que
a gente quer esvaziar todo aquele espaço do CIREPEM e criar um campo. Pelo menos essa ideia foi o que eu apresentei, o que disseram que é possível e viável. Parte se torna CIREPEM. Esses profissionais do CIREPEM, que às vezes são subutilizados, porque poderiam atender ainda mais pessoas, muitos deles até falam, a gente podia atender mais pessoas, né? Serão mais bem utilizados nesse centro de diagnóstico e intervenção. Então, você tem dentro de um mesmo espaço, que é grande ali, uma unidade escolar educacional e uma outra terapêutica, né? Então, o objetivo acredito que seja esse, e é o que eu vou cobrar aqui, os colegas também, a Adriana sempre fala sobre isso, Valmir, todos eles, de que exista de fato, com a maior brevidade possível, esse centro integrado terapêutico e educacional, para que a gente possa atender no diagnóstico. E a gente conta, inclusive, e tem trabalhado com isso, buscando viabilizar, para que instituições como a PCD, né, possam nos auxiliar, por exemplo, num grande enfrentamento hoje, que é o tratamento dos pais, que precisam dessa orientação, desse acolhimento, e que são parte fundamental desse processo de inclusão, verdadeiramente dizendo. E tanto a questão de terapia, quanto a questão pedagógica, né? Para que nós possamos fazer uma inclusão verdadeira desses alunos, né? Ah, o aluno é de inclusão. Tá, mas qual é a inclusão que está sendo feita com esse aluno? Então, nossa preocupação é essa. Nós queremos dar uma qualidade escolar para esses alunos. Então, é esses planos que nós temos aí, essas vontades, que nós estamos gatinhando para poder atingir. Tá, Michele, gostaria de ter a palavra? Eu peço que você venha... espera só um minutinho. Passa o microfone para ela, por favor. Obrigada. Está funcionando. Pode falar. Obrigada, pessoal. Tá. Obrigada, boa noite. Robertson, por que não, Tietê, uma sugestão, tá? Eu vejo que em Cerquilho funciona muito bem uma pedagoga auxiliar na sala de aula, auxiliando todas essas crianças que têm problemas. Eu vejo isso até como uma forma de economizar, uma forma econômica para a educação. Por que não ter um profissional formado, especializado, para nos auxiliar dentro da sala de aula? Porque eu sinto essa dificuldade, essa falta. Hoje tem... A gente fica preocupado, porque a rede está inflando de ADEs e eles não têm a formação especializada, assim como muitos de nós também não, entendeu? Então, a gente vê quantidade, mas não qualidade. O profissional que tem na escola então, é o AE. Esse é o maior problema. Então, eu acho, assim, não só eu, como muitos professores. Eu não sei falar de Cerquilho, eu não conheço. Lá tem uma pedagoga por escola? Eu posso falar. Eu não sei. Eu posso falar, porque lá a gente não tem uma pedagoga, um atendimento educacional especializado por escola. Tem escolas polo, onde essas crianças foram atendidas. Então, a realidade que existe lá também não é essa. Tá? Desconheço um lugar que tenha, mas Cerquilho não tem essa realidade e é algo que a gente pleiteia também. Você tem um trabalho muito mais efetivo da EMEB, que seria o CIREPEM deles, né? Esse trabalho mais concatenado e algumas escolas têm esse AE, como aqui também existe. Eu acho que, para complementar o que você está dizendo, Michele, eu entendi o que você disse, porque você me disse isso hoje. Na verdade, seria montar essa sala de recursos em todas as unidades. Então, que tivesse um atendimento educacional especializado, porque hoje é uma demanda altíssima, né? São quase 200 alunos no ensino regular, né? Então, que tivesse esse atendimento educacional especializado, porque, em grande parte das situações, pode ser um atendimento multisseriado, porque são crianças, em grande parte dos casos, que têm esse atraso no desenvolvimento cognitivo, muitas vezes, e escolar, vamos pensar assim, um atraso no desenvolvimento escolar, e que daria conta esse profissional atender, como atende o reforço, que é multisseriado por nível, né, de aprendizagem. Mas hoje a escola tem o AEE lá, né? Ela tem, o Eleutério, no caso de vocês, tem o AEE lá. Não, sim, eu digo assim, então, mas eu sei que o Eleutério tem, eu digo para todas as situações. Então, nós não conseguimos hoje ainda ter um exclusivo para cada escola, mas todas as escolas têm AEE. O que acontece é um professor AEE, ele vai em duas escolas. Então, segunda, terça, quarta ele está em uma, quinta e sexta ele está em outra. Aí, logicamente, atendendo dentro desses horários, esses alunos que não frequentam o CIREPEM. Porque os que frequentam o CIREPEM daí não
são atendidos por esses profissionais. E daí, eu acho que outro ponto, Robertson, que eu tenho que ir ao encontro do que você está dizendo, Michele, eu acho que tem essa responsabilidade de falar isso também. Qual a nossa problemática? Os pais têm o direito de requerer esse atendimento integral desse jovem no ensino regular. Então, por mais que eu tenha um AE, às vezes ele não vai conseguir atender esse jovem durante todo o período escolar em sala de aula. E, legalmente, ele tem esse direito. Então, se eu quiser o atendimento educacional especializado para esse jovem em período integral, eu sairia por uma condição muito correlata, com maior qualidade educacional, porque, claro, que um professor especialista, que é requerido dele uma formação, né, em nível de graduação ou pós-graduação em educação especial, vai ser mais preparado que a pessoa que não tem, só que o custo mais do que triplicaria de investimento na educação especial. Então, né, E nem temos essa condição. nem temos profissionais para isso. Eu tenho 180 ADE contratado. Sim. Eu não tenho 180 profissionais especializados para ser contratado, né? A própria mão de obra não tem, né? Não. Mas assim, todos os pais que têm que ser cuidados pedagogicamente, né? Todos ali estão de inclusão, porque eles precisam da parte pedagógica também, né? Então, o que a gente tenta é esses AEs existentes, eles serem coordenados pela psicopedagoga, que nós temos 2 no CIREPEM, né? Essa é a ideia. E essa é a maior dificuldade. Assim, não tem como, não é passar pano, mas é uma dificuldade real. Ele tem o direito ao atendimento, se o pai requer ou não, certo? Grande parte deles, os pais requerem esse atendimento. E não é só 2 horas por dia. É ao longo de todo o período que ele está na escola, seja um período, meio período ou integral em algumas escolas, como existe. Então, é importante saber que é um caminho meio sem volta. Apesar de o governo cobrar e criar os dispositivos legais, ele não manda verba suplementar para a educação especial como deveria. Então, a gente tem, por um lado, a exigência, mas não tem, por outros, recursos necessários para atender a essas exigências. Mais alguém deseja fazer o questionamento? Eu não tenho mais nenhum. Bom, vamos lá. Dando sequência à audiência, nós iremos abrir o questionamento às pessoas que enviaram perguntas pela internet, mas nós não temos, tá? Já consultamos aqui o Robson. Então, dando a sequência, eu vou abrir a palavra agora aos membros da comissão aqui presentes, para que os mesmos possam fazer alguma observação com relação aos apontamentos e questionamentos apresentados. Eu só quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, que, primeiro, aos membros do Executivo que atenderam prontamente a minha solicitação. Eu fiquei com receio, na verdade, porque podia colocar vocês numa situação meio complicada, né, de ter que dar esclarecimentos, mas ninguém se negou em momento algum e nem ficou entristecido, chateado por eu ter que convidar para fazer essa acariação aqui pública, né, porque isso tem desdobramentos de fato. Então, muito obrigado por vocês participarem, Mauro, todos os subchefes, Robertson, Cíntia, né, Cláudia, Tatiane, Vitor, Ângelo Rafael e Magali, que prontamente nos atenderam. Agradeço imensamente os professores, né, por estarem aqui. Gostaria que mais pessoas estivessem, e eu vou aproveitar o momento para uma chamada de atenção. Essas listas passaram em todas as unidades escolares. Nós temos mais de 1.200 profissionais na educação. Hoje eu tenho 25 pessoas aqui, certo? Mas os questionamentos vêm de 1.500, parece que multiplica, né? Só que pessoas como vocês que estão aqui, faltam. Eu sei que muitos têm compromissos e eu não vou me furtar a fazer esse comentário, porque sempre são os mesmos que estão presentes. E eu preciso de mais pessoas participativas, porque eu sempre vou aqui, enquanto vereador, que representou a educação, atender os questionamentos, mas também, para alguns, eu vou responder. Veja no YouTube a audiência. Porque muitos têm que dar a cara a tapa, têm que vir falar. Não foi nenhum constrangimento para você falar, né, Rafael? Nem para você, Kelly, nem para você, Michele, nem para você, Cris. Não gera constrangimento. E nem gerou para eles, que tiveram que responder isso. Então, é importante a participação de todos, né? Até os que não quiseram falar aqui, mas foram representados por seus colegas.
Então, é muito difícil você fazer uma educação pública de qualidade quando as pessoas não estão ali para questionar. Porque não adianta reclamar depois. Não tem aquele problema. Você estava lá para ouvir, questionar, pontuar isso que é importante. O dia que eu liguei para o Rafael, ele falou assim, mas vê essa verba que eu já ouvi falar. Importantíssimo. Se ele não fala, talvez eu não pensasse naquilo naquele momento. Então, é importante a participação de todos vocês, e não só dos professores. Quando eu falo profissionais de educação, como eu disse, é desde a faxineira, né, até o supervisor de ensino, porque o Robertson não é profissional de educação ali. Só está ali ocupando, né, o cargo de chefia dele aí. Mas todos os demais têm que participar ativamente desse processo. Esse processo só foi bom, como foi hoje, eu encaro como positivo, graças à participação de vocês. Sei que muitos não puderam estar por motivos muito justificáveis, mas que muitos deixaram de participar por uma escolha, assim como não participam dos conselhos, assim como não participam das comissões. Daí, como são tomadas decisões, fala que são decisões monocráticas, só aquele grupinho tomou, mas você quis fazer parte desse grupo? Então, eu estou aqui para trabalhar, e não só eu como Adriano, Marco e todos os vereadores, em prol da educação, mas acho que os maiores interessados, para além de nós, são aqueles que estão lá no chão de fábrica, aqueles que passam todas as dores e agruras que existem no dia a dia. Então, parabenizo vocês que estão aqui, os que estiverem em casa que não puderam vir, mas têm justificativas plausíveis, e repreendo aqueles que se negaram, mais uma vez, a participar de um momento tão fundamental para a educação, que nunca existiu. Certo? Nunca fomos convidados para debater a educação e ter respostas do executivo, a não ser como fazíamos motim em frente à prefeitura. Então, hoje foi uma ação voluntária, tanto das pessoas que são questionadas, quanto dos questionadores. Então, acho isso muito importante, agradeço imensamente e espero vê-los aqui em dezembro, porque teremos outra audiência. Senhor Marcos, algum apontamento, algum questionamento? Não, quero agradecer também a todos vocês que estão... Questionamento aqui, de repente. Qual é o questionamento? Eu acho que a fala, viu? Pegou já. Você fala mais 2 minutos, parece mais 10. É melhor parar, né? Fale. Daiane Aguiar, é ADE. Isso. Você tem alguma fala a dizer, secretário, sobre o recesso 100% das ADEs? Nós estamos analisando por causa do plantão de janeiro. Certo. Então, nós temos que estudar bem isso, porque quando a gente fala de plantão 100%, recesso de 100%, nós estamos delimitando uma questão das férias também, quem tiraria, e pensando um pouquinho no plantão de janeiro. Então, nós estamos avaliando isso, e aquilo que nós conseguimos, a gente pensa em conseguir para janeiro, se for trabalhar o plantão todo com contratado, aí você dá férias de 100% para todo mundo em janeiro, e aí dá para ter o recesso normal, porque daí você não precisa do ADE efetivo no mês de janeiro, né, para plantão, então, pensando no contratado. Está sendo estudada essa possibilidade mediante aquele requerimento que a Câmara apresentou. Sim, né? Apresentamos aqui. E aí nós estamos estudando essa situação aí. Tá. Então, não foi possível agora, no meio do ano, devido à lei em vigor. Porque requer também dotação orçamentária, porque tem que contratar outras pessoas. E a questão do plantão de janeiro, exatamente. Sim. Se nós não tivéssemos plantão em janeiro, né, não teria o que pensar. Mas devido ao plantão, nós temos que estruturar isso daí primeiro. Financeiramente, né? Também. Tá, mas espero que saia logo. Muito obrigado. Até. Mais algum? Viu? Viu como chamar a atenção é bom? Pode falar. Luciana Santos. Sobre o cartão, mas o secretário de Finanças, né? Eu acho que é um ponto importante, já vocês podem, sobre o cartão alimentação para contratados, né? Porque a gente sabe, e você pode pontuar, sobre o impacto orçamentário do aumento dos R$200 em relação ao dos efetivos, né? Para a educação, o impacto orçamentário esse ano no aumento de R$200 foi de 3.600.000 nós tivemos. E agora na renovação do cartão agora, que vai até dezembro, 3,5, né, Mauro? Então, 3,5 milhões. São verbas que não estavam previstas todo esse montante. E aí tem que fazer um malabarismo de tirar daqui, de lá, para poder dar esse valor aí. Impactar no transporte. Ah, sim. Na hora que você vai remanejar, você tem que tirar de algum lugar, né? O dinheiro é o mesmo. Então, tira da onde? Daqui, de lá, para poder dar o montante aí, desse valor aí. Então, tem alguma fala em relação a isso, para ser mais conclusivo? Tem?
Pode dizer que sim, que não. Eu já fiz o requerimento, você responde como vocês acharem É um conveniente. assunto bem polêmico, né? Sim. Eu acho que pensando como cidadão, acho que a pessoa que está trabalhando ela merece, né, ter uma igualdade de atendimento. Mas existem outras questões, como a pessoa que ela passou por um concurso e ela é efetiva do município, então ela tem alguns benefícios a mais. O ideal seria dar, mas orçamentariamente falando, não sei se nem se existe essa palavra, me desculpe os professores aqui, mas hoje é impossível a gente pensar nisso. Hoje não temos da onde tirar. Nem a possibilidade de uma estruturação proporcional, por proporcionalidade por horas de trabalho. Porque há em alguns... O Estado funciona assim. Estou questionando porque você pode falar que não também, tá? Mas o Estado... E também é algo novo, você não pensei. Eu falei, vou pensar sobre isso, depois eu falo. Porque o Estado, por exemplo, já está aqui, né? Tem situações em que ele paga esse vale-alimentação de acordo com as horas trabalhadas. Então, professor... Porque isso acontece muito e é problemático. Às vezes o professor tem 2 aulas, 4 aulas, ele perfaz a integralidade do vale-alimentação. E o outro que tem 40 também perfaz a integralidade. E foi um método que o governo do Estado encontrou para alguns profissionais, associar isso à carga horária que eles tinham, já para não ficar no zero total, né, de dar essa proporcionalidade. Não sei se você pensou nisso, se não pensou, para falar que não pensou e que pensa em estudar sobre isso. Sinceramente, não pensamos nessa possibilidade, né? Mas é uma questão de se estudar. Obviamente que vocês sabem que R$100 em 300 pessoas, né? Você sabe como que isso impacta no orçamento, né? Não é só R$100. Mas é uma possibilidade de estudo, isso vai de acordo com as possibilidades de aumento de receita também. Nós temos aqui no município algumas ações para aumento de receita, que deve estar acontecendo já no começo do ano. Tendo esse aumento de receita, obviamente que a gente vai começar a estudar esses pleitos aí do pessoal. E assim, o prefeito nos cobra muito, né, Mauro? Ele nos cobra direto, viu? Precisa disso, seja da abonada, seja do vale alimentação para o contratado, mas assim, num estudo rápido nosso ali, para dar esse benefício, vamos falar dos R$900 igual, para a gente, né, deixar todo mundo por igual, é mais 3 milhões, né? Então assim, tudo a questão orçamentária mesmo, mas assim, o que nós estamos nos comprometendo, eu, o Mauro, com o Júnior nos cobrando, tudo mais, é assim, não é estudo engavetado, tudo está na mesa, sabe, está tudo exposto para negociação. Então, a gente quer atender todas essas solicitações, esses pedidos, porque são coisas merecidas. Não é, sonhou, acordou querendo isso. Não, são coisas reais que estão sendo pedidas e a gente vê como legítimas. Então, está tudo na mesa. Aquilo que a gente puder, a gente vai fazer. Não é, estudou, engavetou, morreu. Não, está lá na mesa. Mesmo que se colocar por baixo, a gente vai fazer requerimento para subir. Obrigado, viu, gente, pela participação. Mais alguma? Não, então tá bom. Bom, deixa eu fazer minhas considerações também. Eu queria primeiramente agradecer a todos os presentes, né? As autoridades presentes, as pessoas que se comprometeram. E eu entendo, como presidente dessa comissão, que é de extrema importância esse diálogo entre a sociedade, né, como disse o Leandro, deveríamos ter mais pessoas, e o poder público. Então, nós aqui, como legislativo, nós estamos abertos a receber vocês quando for necessário, a Câmara está de portas abertas. Eu acho extremamente importante haver essa interação e integração de sociedade com poder público, com legislativo, porque isso fomenta uma melhoria da nossa cidade. E eu acho que isso é um consenso de todos, nós entendemos que a educação é a base. É a base. Nós temos que pensar nisso com muita vontade, muita gana de fazer uma educação melhor. Porque quando nós temos um povo educado, nós temos uma nação melhor, uma cidade melhor, então é a base de tudo. Então eu agradeço o empenho de cada um e que essas audiências, a Câmara vai estar aberta a isso, possam acontecer porque nós colocamos à luz, nós mostramos, deixamos claro tudo que está acontecendo, porque há muito questionamento. Por que não faz isso, por que não faz aquilo? Está claro.
porque eu não tenho condição agora, mas eu tenho plano, eu tenho a vontade de fazer, eu tenho objetivo. Então, quando se mostra esse interesse, há realmente a fomentação de vontade de fazer. E quando nós, como sociedade no todo, unimos forças para fazer, conseguimos fazer com que a cidade melhore. Então, eu quero parabenizar a todos, tá, que se disponibilizaram. Eu tenho, né, a gente está aqui diariamente, então a gente tem visto os requerimentos dos vereadores. Nós estamos com uma Câmara muito homogênea. Nós somos, desde o primeiro dia, nós somos apartidário. Não é porque eu sou do Júnior, eu sou do fulano. Não. Nós estamos aqui como um grupo de pessoas preocupadas no desenvolvimento de Tietê. Entendemos que Tietê parou no tempo por diversos fatores e nós temos a obrigação de fazer nossa cidade andar. Então, nós nos reunimos, todos os vereadores, juntamente com o prefeito, no primeiro dia de janeiro, e falamos, bom, nós somos apartidários, nós somos do partido de Tietê. Então, nós vamos lutar, seja na saúde, na educação, em todos os âmbitos da administração pública, para que a nossa cidade se desenvolva. Nós já fomos referência na região e hoje nós somos a que menos cresceu. Isso é inadmissível. Então, nós temos potencial, temos pessoas capacitadas, qualificadas, e eu entendo que a educação é a grande base, é o start, é onde a gente vai conseguir fazer esse desenvolvimento. Então, em nome da Câmara de Vereadores, como presidente dessa comissão, eu agradeço mesmo a cada um. Eu quero até quebrar um pouco o protocolo e parabenizá-los. Bom, como não tem mais ninguém para falar, né, Leandro? Leandro quase não fala, né, irmão? Então, já está de bom tamanho para você hoje, né? Como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez, os membros dessa comissão, autoridades do Poder Executivo que estão aqui, tá? Demais vereadores, né? No caso hoje o Vamir demonstrando aí, né, o interesse pelo assunto e representando os demais vereadores, servidores da Câmara que estão aqui junto com a gente pelejando, né? O público presente que nos acompanha pela internet. E quero desejar a todos uma boa noite e está encerrada a presente audiência pública. Deus abençoe e boa noite a todos.